tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de janeiro de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2531. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 14 máximos. O tema é cuidador multidimensional. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Eliane, que está aí hoje, assessorada. Definição. O cuidador multidimensional é a consim, homem ou mulher, profissional remunerada ou voluntária, pesquisadora empenhada na aplicação de técnicas específicas sobre os cuidados dedicados ao doente, idoso ou portador de necessidades especiais, em ambiente hospitalar ou residencial, considerando os princípios da cosmoética e o paradigma consciencial. Os pensenes especializados formando o vocabulário específico do campo de atuação. O holopensene doméstico, dificultando a abordagem tanística ao doente religioso ou místico. O acolhimento ao doente, os cuidados convergentes com as demandas do doente. A atuação contrafor da paciência em tempo integral. O bom humor necessário, atuando em conjunto com a dedicação. O aproveitamento do tempo aplicado na tarefa do esclarecimento ao doente. A abordagem firme, porém afável. A qualidade do ato de tomar conta de alguém, embasando o nível assistencial do cuidador. O ato de escutar o paciente sendo fator gerador de heteroconfiança. A sinalética energética para a psique pessoal, orientando a assistência. A assimilação e a desassimilação de energias, sendo fator prioritário durante o atendimento ao doente. O parapsiquismo usado com discernimento em prol dos enfermos intrafísicos e extrafísicos. A impassibilidade parapsíquica superada pelas afinidades interconscienciais. A empatia com o doente, vencendo as dificuldades iniciais no âmbito familiar e parafamiliar. Nós temos aí, na argumentologia, o tópico da caracterologia, com 10 condições vivenciadas pelo cuidador multidimensional. Vale a pena ver isso para a gente entender bem o assunto. Na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente comunitário multidimensional, consciência assistente, cuidadologia, função amparadora e mini peça interassistencial. A frase enfática, a atuação do cuidador multidimensional mantendo heteroacolhimento, autodedicação e esforço é recurso autoevolutivo para alcançar vivências parapsíquicas, assistenciais, cosmoéticas, lúcidas. Você se vê atuando na condição de cuidador ou sob os cuidados de alguém? Considera necessário aprofundar estudos a respeito? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 12 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. TARES, tratamento, acolhimento, acompanhamento, benevolência. Paciência, dedicação, reeducação, fraternidade, hiperacuidade. Heterodesassedialidade, multidimensionalidade, consciencioterapia, cosmoeticologia, cuidadologia. Amparologia, energossomatologia, interassistenciologia, interdimensiologia e parapercepciologia. O verbete hoje do dicionário é privilegiologia, ele tem 3 páginas, ele tem 100 itens, tem 8 contrapontos e tem 6 megapensenes trivocabulários. No verbete do DAC, em adendo, página 12, 10ª linha, o senhor poderia expandir a frase: o ser mais sábio é o antecipador
o pioneiro, o desbravador, o corifeu. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, é a pessoa que está na ponta do processo e que está abrindo um caminho. Então, essa abertura de caminho é a pessoa mais sábia, porque está fazendo uma coisa totalmente nova, que ninguém fez ainda. Isso é que ele está se antecipando, ele é o pioneiro, ele está desbravando. Então, veja, o corifeu. Então, essa pessoa, ela realmente, se está na frente de todo mundo, fazendo uma coisa que é positiva, ela tem uma certa sabedoria muito séria. Talvez, é por isso que estou falando, talvez esse é que é o mais sábio de todos. Está na frente fazendo alguma coisa diferente. No verbete do DSC, página 11, item Evoluciologia, quinta linha de baixo para cima, a evolução consciencial é dinamizada quando procuramos nos igualar com quem está acima de nós na escala evolutiva e por meio da assistência a quem está abaixo de nós. O exemplo é a primeira matéria da escola da evolução. As palavras fazem pensar, os exemplos fazem agir. O que a gente quer dizer é o seguinte, na escala evolutiva nós sempre estamos recebendo alguma coisa de quem está na nossa frente, estamos sempre tendo que ajudar quem está por atrás. Então, quem está acima e quem está abaixo. Esse é o processo da evolução séria. A dinamização é feita pelo entendimento da pessoa, para aqueles que estão avante e aqueles que estão na retaguarda. Agora, o exemplo, então, que nós damos é sempre visto pelo povo que está vindo atrás. E outra coisa, isso aí é que vai para a nossa ficha evolutiva pessoal. Agora, no adendo, página 12, autoproexologia, penúltima e última linha, poderia ampliar as questões contínuas da coragem para enfrentar os próprios trafares? O problema todo é o seguinte, a vida, a pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é desvendar, identificar quais são os seus vícios, seus desvios, as suas invirtudes, que nós chamamos de trafares e megatrafares. E com isso ela vai procurar combater esses defeitos, esses senões, essas lacunas. Então, com isso, nós somos obrigados a levantar essas condições nossas e trabalhar com isso da melhor maneira possível. Para isso, nós temos que ter decisão. Primeiro, tem que ter a intenção, tem que ter a vontade, a decisão e deliberar aquilo que nós temos que fazer, principalmente para fazer as reciclagens existenciais e intraconscienciais. Nós temos que lembrar o seguinte, que a crise de crescimento, ela deve sempre ser recebida bem-vinda, quer dizer, de bom grado, sabendo que aquilo é para nos melhorar, para melhorar nós todos com quem a gente convive. Mas nem sempre as pessoas são assim. Então nós temos que estar preparados para a crise de crescimento através da melhoria das nossas, vamos dizer, atributos pessoais. Agora, a verbetógrafa professora Eliane, teve alguma vivência pessoal relativa ao tema para escrever o verbete? Essa é a velha história. Parabéns pelo verbete, que inspirou você a redigir esse verbete, com a sua experiência quanto a esse assunto, como você se sente defendendo o verbete. Isso aí é a técnica. Quando eles perguntam uma coisa, eu falo as quatro, te proponho. É para lembrar. Sim, eu fala tudo que você... Tudo. Toda a sua experiência. É bom, Eliane, você é muito boa nisso. Experiência parapsíquica eu tenho desde os 3 anos de idade, né, que eu conversava com a minha avó, que tinha falecido antes de eu nascer. E depois eu via também, conversava muito com minha prima, que morava em outro bairro, e ela estava projetada, né? E no dia seguinte, minha mãe ia lá para poder confirmar que eu tinha visto, ela tinha me mostrado o vestido e tal, assim, e realmente era aquilo. Mas essas eram experiências prazerosas, né, na infância e na adolescência. A partir do momento em que eu comecei a trabalhar na enfermagem, as coisas mudaram para mim, para o meu entendimento. Tá?
Eu trabalhava na pediatria, era uma maternidade com pediatria, né, e bebês. E o que acontecia? Começaram a acontecer dessomas sempre quando eu estava perto, quando eu estava escalada para cuidar daquele paciente. Então, às vezes o paciente estava até bem, não tinha nem nada para dessomar, e daí uns dias de tratamento e ele dessomava. E principalmente com relação aos bebês, né, que eu vi a festa que era no quarto, né, do nascimento daquele bebê, e eu olhando aquele bebê, sentia dentro de mim que ele não iria para casa. E realmente isso acontecia. Passada talvez algumas horas, o pediatra até vinha e olhava e estava tudo bem, e de repente ele entrava em insuficiência cardiorrespiratória. Por mais que se fizesse os atendimentos e os procedimentos, o bebê dessomava. E isso me deixava muito revoltada. Eu me revoltei contra contra saber o que ia acontecer e eu não poder fazer nada para mudar. E eu não aceitava a dessoma. Eu tinha medo mesmo da morte em si. E o que aconteceu? Eu desisti da profissão. Eu abandonei a profissão e fui fazer outra coisa, fui para o comércio. Só que, passado também algum tempo, o que aconteceu? Pararam todas as sinaléticas, a parapercepção, recesso projetivo, eu não tive mais nada e eu me sentia ótima, assim, sem parapsiquismo nenhum, sem medo de nada, estava muito, muito bom. Mas aí eu conheci uma pessoa, né, que hoje para mim é amizade raríssima, essa mulher, e ela, com conhecimento ainda muito pouco dela, ela entrou em surto. Então vieram avisar a gente que ela tinha tido um surto psicótico. E eu fui visitá-la. E chegando lá, veio toda a sinalética do passado que tinha boi na linha, né? Não era doença. E o marido estava afim, já tinha internado ela várias vezes, estava afim de internar novamente, e ela tomando remédios muito fortes, e ela não queria mais tomar aqueles remédios. Então estava um impasse na família. E eu então percebi que aquele era o momento de eu assumir, ou não, meu parapsiquismo. E eu decidi ajudar aquela pessoa, né? Então todas as noites eu ficava com ela, e nós começamos a conversar sobre as nossas vivências parapsíquicas. O que ela estava vivenciando e o que eu estava vivenciando. E descobrimos que era parapsiquismo descambelhado das duas mesmo. Que a gente precisava era descobrir onde a gente aprender a lidar com aquilo. E ela melhorou substancialmente, não tomou mais remédios, não tomo mais remédios. A família, o próprio marido achou excelente a nossa amizade, queria que a gente continuasse juntas por mais tempo. E eu estava iniciando na Conscienciologia, né? Aprendendo ainda sobre bioenergias. E aí eu comprei o Projeciologia e nós duas estudávamos ele. A gente praticamente comia o livro à noite, lendo tudo aquilo que acontecia, e os veículos de manifestação. E aí eu entrei e estou na Conscienciologia até hoje. Onde é que você trabalha hoje na Conscienciologia? Na OIC. Voluntario, né? Na OIC. Agora, na Estrangeirismologia, página 1, segunda linha, poderia detalhar melhor a angústia temporum da profissão? Sim. São os contratempos que a própria profissão nos traz, né? A lida com doenças e com a morte em si. Existem várias profissões que são uma beleza, né? A florista, o paisagismo. Agora, o cuidador, ele lida diretamente com doença. Então, essa é a angústia aí. Né? Não muda, você muda o paciente. Você sai de um paciente, vai para outro, mas a história é a mesma. Agora aqui, na Parafatologia, página 2, sexta e sétima linhas. De que modo nos orientar quanto à progessioterapia, conduzindo ambos, cuidador e paciente, a encontros extrafísicos impactantes? Como otimizá-la? Bem, olha, a progessioterapia
Eu conheci, né, essa modalidade de assistência através do curso Imersão Projetos Terápica da OIC. E foi um dos cursos, e continua sendo, que me traz mais projeção lúcida vexaminosa. Que o amparador me mostra de cara todo o trabalho que tem que ser feito. Então, aqui são os impactos que eu tive, né, nesses cursos. Tá? Um deles, eu posso até contar para vocês, que eu sobrevoava a OIC, e era uma fila enorme, com 3 pessoas de vez. Essa fila, ela ultrapassava o portão da OIC, na entrada da OIC, né, haviam os assistentes, os acolhedores, pessoas anotando, outras encaminhando, não só pessoas da OIC, tinha pessoas que eu já conhecia da CCI fazendo o trabalho. E dentre as pessoas que estavam entrando, eu vi a minha filha. E ela estava, assim, totalmente alienada, sem saber o que ela estava fazendo ali. E eu tomei um susto muito grande sobre a minha pessoa. Por quê? Eu estava fora, eu estava à parte. Eu nem era assistente lá com os colegas, e nem eu estava sendo assistida. Então, eu estava em cima do muro ainda, precisando tomar minha decisão. Então, isso foi muito impactante para mim. Tá? Outro foi isso numa imersão. Em outra imersão, novamente, os colegas vieram me buscar para o atendimento, e no meio do campo eu percebi que o campo estava todo aceso. Aí eu falei, não, eu estou projetada, isso aqui é projeção. E tudo que tinha no intrafísico de atendimento também tinha no extrafísico. E eles me levaram, então, para o atendimento aos energizadores, que são 4. E daqui a pouco trouxeram uma consciex, não sei, né? Consciex, colocaram na minha frente, e ela me reconheceu e começou a lavar, como se diz, a minha cara no chão, esfregar a minha cara no chão. De tantos impropérios, ela queria me pegar mesmo, fazer o possível e impossível comigo. E os amparadores, então, seguraram, né? Segurando ela. Aí o amparador que estava do meu lado falou assim, preste atenção, sai da emoção, preste atenção só no que está acontecendo e busca entender a situação dessa consciência. E aí veio um jato de energia do EPCO, e ela então se acalmou totalmente na cadeira, e eu reconheci ali a minha filha. Então foi outra vexaminosa que eu tenho levado na minha vida, e estou aprendendo a cuidar dessa consciência. Você sabe, isso é muita assistência. Projeção vexaminosa é como se fosse assim um galardão. É uma honra, entende? Agora, a Principiologia, página 2, segunda linha. Como funciona o princípio do não abandono? Não abandono é justamente não abandonar o seu assistido, o seu doente. E nós percebemos que na profissão de cuidadologia, que é uma profissão muito difícil, né? Ela requer competência, requer intuição. Muitos cuidadores, eles não suportam o lidar com o próprio doente e abandonam, né? Deixam para lá, não fazem a completude da tarefa. Não abandona é o que você está fazendo. Você veio me assistindo, me abandonou, está defendendo o verbete. Não abandona é o que ela está fazendo, que está aí, ó, está falando sobre o verbete para você, desde que começou e está aí junto. Sim, do meu lado. Isso é o não abandono. Não abandono. Agora, gente, eu entrego a professora Eliane para vocês aí. Umas perguntas para você. Eu também tenho como profissão a cuidadologia multidimensional. A cuidadologia, estou escrevendo um livro que está meio parado, mas já escrevi alguns capítulos sobre cuidadologia multidimensional. Então, para mim, foi uma alegria muito grande ver o tema da tertúlia de hoje, dizendo, puxa, estou aqui em Foz, sou de São Paulo, né? Estou aqui em Foz e olha a tertúlia que vai hoje. Então, foi muito, eu fiquei feliz com isso e eu gostaria de perguntar para você, na nossa profissão é muito difícil a gente fazer o relacionamento com os familiares, porque eles têm dificuldade de interagir.
E nós, se nós formos considerarmos que somos agentes, na condição multidimensional, nós somos interagentes multidimensionais. Como é que você fica quando você percebe a equipex, porque tem as equipex que chegam, da pré-dessoma iminente, e você sabe que você vai ter que atuar naquela assistência, aquela dessomática, durante o dia mesmo. Como que você lidou com isso? Porque eu tive que lidar com essa situação várias vezes. Então, eu queria saber como que você lidou com essa interagência que a gente fica sendo naquele momento da dessoma. As minhas vivências foram, nesse tipo de pré-dessoma, foram na época da enfermagem. Tá? Então, praticamente, o paciente ficava hospitalizado. E eu cuidava dele, né? Eu era designada para ficar com ele o tempo inteiro do meu trabalho. Tá? E ali, eu percebia a equipex chegando, eu percebia também os familiares, alguns familiares, pessoas estranhas, mas que eram familiares do doente, extrafísicos, presentes, né? E a minha presença ali doando energia fazia com que aquele ambiente, pelo menos aqueles momentos finais, fossem mais tranquilos. Concordo, isso também ocorreu algumas vezes comigo, e o que eu percebi é assim, o fato da gente doar energia, ser ectoplasta naquela hora, faz toda a diferença para a lucidez do paciente no extrafísico, faz toda a diferença, porque eles ficam muito mais tranquilos na hora da dessoma, né? É isso. Eu percebia isso. Eu tive uma experiência com meu pai, né, que dessomou. Eu fiquei 30 dias realmente cuidando dele, tá? Em casa e depois para o hospital. No hospital ele entrou num coma, né, pré-coma. Ele era uma pessoa que não suportava que eu falasse dos meus estudos. Isso após eu ter conhecido a Conscienciologia, tá? Dos meus estudos, ele não queria saber que eu falasse de morte. E ali, então, naquele momento em que ele estava em pré-coma, eu fazia um monólogo com ele. Eu ia contando para ele que ele só ia mudar de dimensão, que ele ia encontrar com os parentes, para ele ficar tranquilo com os filhos que estavam ficando, com os netos. E aí, de vez em quando, ele acordava da pré-coma e sorria. Ficava sorrindo. Aí eu perguntava para ele: bebezão, você está rindo de quê? O que está te fazendo rir? Aí ele respondia: minha mãe está aqui. A minha mãe está aqui. Aí eu falava: ué, sua mãe está aí, mas sua mãe já morreu? Quanto tempo? Como é que ela está aí? Ela está aqui, ela está aqui. E aí, depois de 2 meses da dessoma dele, eu tive outra experiência boa, que foi durante a TENEPS. Ele foi trazido por 2 amparadores, e eu estava deitada, mas praticamente fora da cama. E ele veio direto a mim e me abraçou e falou: minha filha, fica tranquila, porque eu estou com seus amigos. Então, isso me deu uma garantia de que o trabalho que eu fiz, mesmo sendo monólogo, deu resultado. Eu tive a confirmação. Tá, muito obrigado. Isso é muito legal, porque corrobora para mim, o que eu já vivenciei também, enquanto cuidadora, nesses contextos, de depois a Consciex aparecer na internet e dizer: obrigado, olha, o que você falou valeu, entendeu? Então, isso nos tira da angústia, né? Nos tira da angústia. Professora Eliana, em Parafatologia, página 1, final da primeira linha, poderia ampliar a sinalética energética e parapsíquica pessoal, orientando a assistência? Bem, então, de novo, foi no imersão que eu percebi uma sinalética que eu tinha na época da enfermagem e que eu entendi aquilo como uma coisa muito ruim. E durante a imersão eu percebi que aquela era a sinalética do amparador e que eu estava só assimilando as energias do pré-dessomante. A angústia, o medo, era do pré-dessomante e não do amparador. Isso me deixou muito bem para alguns trabalhos que aconteceram após conhecer a Conscienciologia. Então, algumas sinaléticas junto ao assistido, por exemplo,
que não está na hora de falar para ele sobre multidimensionalidade, tem que aguardar um pouquinho mais. Provavelmente ele ainda está sendo trabalhado no extrafísico, para depois entender o que eu poderia passar para ele. Então são algumas sinaléticas que eu tenho que me orientam na hora do atendimento. Por exemplo, eu coloquei aí, né, um ambiente que é místico, é religioso, o paciente ele é religioso, ele está acreditando que ele ainda vai ser curado e fazem missa, fazem ladainhas, aquelas coisas todas. Então, não tem como eu entrar ali e falar da conscienciologia. Então, eu tenho que aguardar o momento mais propício no próprio ambiente. Ainda na parafatologia, página 2, primeira linha. A impassibilidade parapsíquica superada pelas afinidades interconscienciais. Só um minutinho. Então, esse é o caso que eu contei, né? Impassibilidade parapsíquica, para mim, é a indiferença que eu tinha com o parapsiquismo. Eu criei uma barreira, tá? Para não sofrer com a dessoma dos pacientes, eu levantei essa barreira e eu ignorava, né, praticamente o parapsiquismo, que foi onde ele também foi retirado de mim. Eu não tinha mais, né, parapsiquismo durante um certo tempo. Tá? E ele voltou a funcionar justamente quando eu resolvi assistir, né, essa minha amiga. Então, e nós, nas nossas conversas, nós íamos percebendo as afinidades que tínhamos uma com a outra, que era muito grande. E tanto eu quanto ela, nós fomos superando esse parapsiquismo nosso, do jeito que ele era antes da Conscienciologia e após a Conscienciologia. Então, hoje, nós fizemos um ECP3, que foi maravilhoso, e dali para diante, tanto ela quanto eu, nós somos voluntárias atuantes da Conscienciologia hoje. Então, essas amizades que aparecem, né, de repente, do nada, na realidade, a gente percebe que tem afinidades de outras vidas e que, às vezes, até nós combinamos. A gente via, eu e ela, que nós tínhamos conversas que a gente achava que a gente já tinha feito no extrafísico. E estava só rememorando aqui no intrafísico. Desde que iniciei a TENEPS, há menos de 6 meses, sinto vontade de analisar, avaliar e planejar formas de assistencialidade que sejam afinizadas com a conscienciologia. O que normalmente faço é julgar energias positivas em pessoas de meu convívio e aquelas que passaram por mim durante o dia. Confesso que não é muito fácil agir com a visão tarística. A maior dificuldade é a abordagem. Sou professor e trabalho em uma universidade. Sinto que a melhor forma de assistência é através da empatia com a situação dos outros, a orientação de vida para meus alunos, principalmente pessoas viciadas ou adolescentes em situação de risco social me chamam a atenção. A dizer assim é mais eficiente que a intervenção pessoal? Olha, isso aí depende da pessoa e qual gabarito que ela tem. Agora, a coisa mais fácil que você pode melhorar mesmo é avançar com a TENEPS, que já está começando. Isso aí vai melhorar, abrir o caminho e, vamos dizer, explicitar mais os processos assistenciais para você. É uma questão de tempo, é só insistir com a TENEPS. O senhor poderia explicar como fica a aparência do plano extrafísico da consciência que durante o período intrafísico teve o corpo repleto de marcas? No caso das tatuagens, a consciência mantém essas tatuagens na sua aparência? E a tatuagem, de maneira geral, seria prejudicial de alguma forma? Nós achamos que tatuagem é um processo de pessoas imaturas, que não têm ainda noção nem autoconfiança, querem arranjar ainda alguma autossuficiência, alguma coisa, ou aparecer, ou ser diferente. Eu acho que é uma tolice infantil, é um processo bobo. Muita gente, às vezes, quer voltar depois que fez a tatuagem, quando estava ainda muito adolescente, e aí não tem mais jeito, que às vezes fica com marcas, cicatrizes, etc. Então, de modo geral, tatuagem é uma tolice, é processo infantil boboca.
Fazer uma tatuagem dessas que você lava depois, tudo bem. Agora, fazer uma tatuagem que fica para o resto da vida é burrice. Isso é besteira. Agora, cada um faz com o corpo o que quiser. Muita gente chega até a suicidar. Agora, o processo todo é o seguinte: quando a pessoa dessoma, o que acontece? Se ela tem mais lucidez, ela rejuvenesce. Rejuvenescendo, ela fica toda remoçada e muda tudo que ela tem. Por quê? Há uma condição de transfigurabilidade do psicossoma. Mas para isso a pessoa tem que ter gabarito de equilíbrio, se sentir bem. Ela não pode ser uma pessoa desequilibrada. É aquilo que nós falamos lá no memorando a respeito da autoimperturbabilidade. São essas que logo que dessomam, transfiguram para a remoção. É como se ela tivesse feito uma plástica geral em si mesma. Ela fica rejuvenescida. E aí muda tudo que ela tem. Mas isso não são todas as pessoas, não. No verbete do DAC, no adendo, na quinta linha de baixo para cima, poderia ampliar o trecho. A pessoa lúcida fica difícil identificar onde aure maior satisfação, na consecução do complexo ou na sua acabativa. Aqui eu estou falando para as pessoas que já têm curso intermissivo e que hoje se reconhecem como sendo uma mini peça dentro do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Essa pessoa, então, a maior satisfação para ela é fazer assistência. Então ela vai alcançar o complexo dela, que é o completismo existencial, e também o processo dela culminar esse trabalho. E às vezes ela faz até mais do que aquilo que foi marcado dentro do seu planejamento. Isso tudo, então, dá muita satisfação para a pessoa. O complexo, geralmente, é uma euforização permanente que a pessoa vai alcançar. É um verdadeiro feito dentro da vida dela. Agora, para a professora Eliane, Estrangeirismologia, página 1, última linha. Favor explicar o Maturopódium. Bem, o Maturopódium foi o primeiro nome que nós acessamos da turma do Longevitar. Então, nós estamos pretendendo construir aí esse condomínio, esse lugar chamado Maturopódium, onde as consciências intrafísicas com mais de 80 anos, que queiram ainda, que estão lúcidas, que queiram ainda continuar a escrever, produzir mais gestões. Então, esse lugar vai ser totalmente otimizado para isso. Então, serão quartos com vários restaurantes, lavanderia. Então, essa pessoa, ela não vai mais se preocupar com as coisas básicas. Ela vai ficar com a mente dela e o tempo dela para a Conscienciologia, para as suas gestões, para contar as suas experiências de vida. E a Longevitar, eu estou na Longevitar, coordeno a Longevitar junto com a Liliana Terré, e nós estamos trabalhando no Clube dos 100, né? As consciências que queiram chegar aos 80 anos com lucidez e produzindo gestões e a partir dos 80 anos ainda continuarmos até 100, 105, 110, o quanto der, né? E trabalhando isso daí e mais a despertologia, né? Que a gente vai ter tempo para isso, muito tempo para isso. Então, conscientes de todas as idades estão convidados a conhecer a Longevitar e se preparando para o Clube dos 100. E aqueles que já tiverem 80 anos também são convidados já para participar do Clube dos 100. O professor Valdo é o nosso associado número 1. Agora, ó, parafatologia, página 2, terceira linha. A insegurança do cuidador novato gerando heteroassédio no ambiente de trabalho. Como se dá esse processo? Esse verbete é uma autobiografia do que eu passei. O cuidador novato, ele ainda não consegue fazer a assistência como deveria ser, né? Ele não tem até conhecimento para isso. Agora aqui, Sinergismologia, página 2, segunda linha.
Favor explicar o sinergismo, prestação de assistência, recuperação de cons. E, se possível, relacioná-lo aos efeitos positivos das verdades relativas de ponta na recuperação de cons entre o cuidador e o enfermo. Em Efeitologia, página 2, penúltima linha, com o ciclo das descobertas convivenciais em psicologia, que é o último item. Bem, tudo isso aí está ligado ao caso da minha amiga, né? Esse sinergismo da prestação de assistência, a recuperação de cons entre eu e ela, né? Sabíamos que tínhamos alguma coisa para fazer com esse parapsiquismo, mas nós não sabíamos o que, nem onde, mas continuamos buscando e achamos, né? Conseguimos. E cada vez que eu não sou ainda, eu não dei aulas de Conscienciologia, mas toda vez que eu falo de Conscienciologia para alguém, eu me empolgo, porque eu gosto de falar disso, e eu sinto cada vez mais facilidade para falar. E a pessoa, às vezes, a pessoa que está me ouvindo entende e vem para a Conscienciologia. Ainda em Sinergismologia, página 2, última linha. Favor explicar o sinergismo, medida exata, medida justa. Medida exata, medida justa, é justamente não cometer o estupro evolutivo com o nosso paciente. Ver até que ponto você pode ir com as informações de ponta para ele e onde você precisa parar. Às vezes a medida exata não é a medida justa. Ou o contrário, a medida justa não é a medida exata. Agora, Eliane, você falou que você gosta de falar sobre Conscienciologia. Seria bom ela fazer uns 200 verbetes para nós, porque também gostamos de ouvir você falar. Professor, essa é uma autossuperação. Está aqui falando. Mas falar com um com o outro é muito fácil. Não, você falou que você se sente bem. Houve uma confissão pública, já está gravado. Você falou que eu nunca tinha dado aula. Então, eu estou falando, professor, você é a primeira fala com ela aula, agora. É a sua primeira aula em Conscienciologia hoje, então. E está de Pois parabéns. Você já está dando a aula. Concordo. É por isso que o professor Waldo está falando que você fazer 200. Agora me conta, qual foi a sua formação profissional na vida? O que você fez esse tempo todo? A enfermagem foi no início, abandonei e fui para o comércio. Então, eu fui comerciante durante mais de 30 anos. E hoje, eu atuo num salão de beleza. Hoje eu sou recepcionista num salão de beleza. Mas continuo atuando como cuidadora, voluntariamente. Eu não preciso buscar ninguém, eu não preciso estar dentro de um hospital. As coisas vêm para mim, as pessoas me procuram, você poderia cuidar dessa pessoa, e eu vou lá, e é uma semana, e 2. Teve um caso de 30 dias com um rapaz, e ele no final dessumou. Essa foi uma história que me marcou muito. Assim. Isso aí é importante. A gente vê, né? A parte prática, vivencial dela é forte. Eliane. Pode falar. É Silvana aqui no ar. Diga. Na página 2, em Efeitologia, você podia falar um pouco sobre os efeitos das energias dos ambientes? Isso. Então, os ambientes, né, têm as suas energias próprias, né, o seu holopensene. Eu falei do ambiente religioso, né, do nosso paciente lá no ambiente religioso. Então, a energia dali, ela é muito pesada, e às vezes você não pode ir contra ela. Você não tem nem como limpar aquilo ali. Mas às vezes é coisa pouca. Dá para fazer até um encapsulamento sanitário, né, no quarto do paciente. Eu já fiz isso até em enfermaria. E funciona. E tem o oposto, que são os ambientes favoráveis, os ambientes de energia imanente, onde eu também tive algumas experiências de você conversar com a pessoa nesse ambiente e ser muito mais fácil você conseguir falar as verpões para ela. Respondi? Gostaria que você continuasse ainda em efeitologia, seguindo aí, você fala os efeitos
da discriminação dos pensenes e holopensenes, né, na profilaxia dos assédios interconscienciais. Fala um pouquinho também disso, por favor. Pois é, a partir do momento que você consegue discriminar essas energias, a energia não está muito boa naquele ambiente, você então passa a trabalhar o EV e exterioriza para aquele lugar, tensionando que seja o melhor para todos sempre, porque às vezes a energia pertence àquele lugar e não dá para tirá-la dali, né? A gente tenta, mas não faz estupro em ninguém. E se conseguirmos limpar aquilo ali, aquela energia dali, fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. O que mais você queria saber aqui? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. Obrigada, Tá. Eliane. Eliane, aqui no ar. Sim. Você poderia falar aqui em parafatologia, na quinta linha de baixo para cima, a progessoterapia conduzindo ambos, cuidador e paciente, a encontros extrafísicos impactantes. E aí, você podia complementar falando da promoção dos ajustes grupocármicos. Tá, essa progessoterapia, eu contei o meu caso aqui, né? Não sei se você estava presente. Não estava, né? Não. Então é o seguinte, eu conheci a progessoterapia através do curso Imersão Progessoterápica da OIC. E em quase todos esses IPs que eu fiz, eu tinha projeção vexaminosa que os amparadores me davam. E eu ficava impactada com aquilo. Tá? Então, uma dessas projeções, eu via uma fila enorme de pessoas entrando na OIC, e essa fila ultrapassava o portão, e era de 3 em 3 entrando, né? E eu também percebia os assistentes acolhendo, outros anotando, outros encaminhando lá dentro da OIC. Nem todas as pessoas eram da OIC, tinham outras pessoas da CCI fazendo essa assistência também. E eu percebi no meio daquelas pessoas a minha filha, totalmente alienada, junto com as pessoas que estavam entrando. E eu fiquei impactada porque eu estava fora, eu estava à parte, totalmente à parte. Eu nem era assistente e eu nem era assistida. Isso me marcou, eu voltei para o corpo impactada. E quando terminou o curso também, que eu cheguei em casa, a minha filha veio me perguntar o que tinha acontecido no curso, porque ela tinha tido uns sonhos, e ela estava muito nervosa, porque eu havia deixado ela sozinha, né, em casa, durante 3 dias. Ela tinha ficado com medo, nervosa, mas que de repente ela ficou muito calma, muito tranquila, e passou, né, uns 3 dias sem a minha presença. Então, isso também foi impactante para ela. A questão da promoção dos ajustes grupocármicos. Aí é o cuidador com o seu paciente. Nós percebemos o seguinte, eu, como cuidadora, aquele paciente, não é nada por acaso. Eu estar ali cuidando daquele paciente, naquele dia, naquele horário. Sempre tem um porquê. E nós não temos ainda essa cosmovisão de entender a dinâmica interassistencial, como ela acontece. Mas o cuidador, ele entendendo o drama lá do seu paciente, entendendo as histórias dele, ele consegue, ele tem muito tempo junto ao doente. Então ele consegue acessar o que está mais profundamente, o que aquele paciente realmente está necessitando naquele momento. E ele passa essas informações. E, na maioria das vezes, são ajustes grupocármicos, são reconciliações que não foram feitas, arrependimentos do que não fez. E essa é a hora, então, ainda tem tempo, né, de fazer esses ajustes. E sem falar que, provavelmente, sem saber, eu também estou fazendo um ajuste grupocármico, eu e o meu paciente.
Oi. Então, vou repetir aqui. Neossinapsologia, segunda linha. Você poderia ampliar a inabilidade do cuidador jejuno, dificultando a criação de neossinapses e as neossinapses geradas pela sua experiência. Como que se deu esse crescendo assim na sua experiência? E se você faz alguma relação com a sinalética parapsíquica? Sim, eu estou contando o meu caso aqui, né? A minha inabilidade no início de atender os pacientes, e eu, com aqueles meus pensenes antigos, né, religiosos, eu tinha pensene religiosos, muitos, e ainda tenho, né? Ainda estou superando isso. Eu não permitia a criação de novas sinapses. Mas esse é o cuidador jejuno, ele está começando, ele é novo, foi o cuidador primário que eu coloquei lá na argumentologia, tá? Na exemplologia, né? E a partir do continuismo do trabalho, do não abandono, continuismo, você vai gerando as neossinapses. E às vezes você tem parasinapses, né? Aconteceu comigo, e eu só pude acessar com a experiência, fazendo assistência. Me disponibilizando assistência. Tanto é que hoje, é o que eu falei, a cuidadologia para mim hoje é um serviço voluntário. Eu não recebo nada para fazer cuidadologia. E eu estou me aperfeiçoando ainda mais porque eu quero atuar na longevidade. Eliane, na efeitologia, na terceira linha, você fala assim, os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial entre o cuidador, assistido e a família do assistido. Viu? Então, é a relação, né? A solidariedade entre o cuidador, o assistido e a família do assistido. Efeitologia, terceira linha. E aí eu queria que você dissesse para a gente como que você lidou com isso nesse contexto de dessoma, que parece que teve vários, inclusive um recentemente que você falou, né? Sim. Da relação da família, se a família não quer muito que o paciente dessome, como é que você lidou com isso? Se foi bem sucedido ou não foi? Como é que foi essa situação? Bem, eu coloquei esse item numa vivência, tá? Quando você assiste com Antares, por mais indesejada e antipática que ela seja, né, ela provoca questionamentos, né, de tanto do assistido quanto da própria família. Mas o caso que eu tive foi de solidariedade mesmo. Eu cuidava de uma senhora que estava com AIDS, e ela tinha 3 filhos, e ela estava bem, praticamente bem, e de repente precisou fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia ela não conseguia se recuperar, nessa cirurgia. E o irmão dela trouxe o bispo da igreja, né? Ela ficou internada, trouxe o bispo da igreja, e o bispo, a primeira coisa que fez foi proibir a visita de todos que não fossem da igreja. Inclusive aquela pessoa que usa branco, que era eu. Então eu fiquei proibida de vê-la. Mas não adianta, eu sou teimosa, sou tinhosa mesmo, e no domingo eu fui lá, no horário da visita, de branco. Eu cheguei, a porta do quarto estava aberta, e ela estava virada para a porta do quarto. E ela me viu e estendeu as mãos para mim, e eu entrei, ela me segurou e ela me soltou mais. E o bispo veio, então, e olhou aquilo e ele recuou. Ele recuou e, a partir daquele momento, eu visitava ela todos os dias. Só que ela já não conseguia mais falar. E ela estava muito angustiada, muito, muito angustiada. Então, eu tive uma ideia, né? Veio a intuição ali na hora, em que eu falo da cognição, né? De pegar uma caneta e um papel
para que ela tentasse escrever o que ela queria me dizer. E ela tentou, e eu e tinha mais duas amigas junto, e nós descobrimos que ela não queria que os filhos ficassem com o irmão. Queria que os filhos ficassem com a tia dela. E passou mais alguns dias, ela dessomou, e eu voltei para o meu trabalho normal, no comércio, e eu soube que o irmão tinha, eu procurei saber, o irmão tinha realmente pegado a guarda das crianças, né, e estava morando na casa dela. O interesse dele era só na casa mesmo. Eu então falei, não, eu vou procurar. E eu senti uma pressão muito forte, né, provavelmente da Consciex, que eu não tinha cumprido ainda o que ela tinha me pedido. Eu então tentei achar o telefone da tia, liguei para a tia e pedi para que ela viesse para a gente conversar. Nós conversamos, eu contei para ela. E ela, eu aceito, eu cuido dos filhos dela. Falei, então você procura o juiz e diga que você tem testemunhas oculares de que ela queria que os filhos ficassem com você. E ela conseguiu a guarda das crianças. Então, isso foi para mim também de efeito de solidariedade assistencial muito grande. Ok? O senhor poderia comentar sobre a personalidade de René Descartes? Ele é uma consciência evoluída? Ora, eu não sei. Não fui apresentado a esse senhor até o momento, não tenho capacidade de falar nada a respeito. A verbetógrafa. Estou finalizando minha formação em medicina e tenho algumas parapercepções. Elas não me produzem medo, mas gostaria de ampliar meu conhecimento e melhorar a interassistência. Vivo longe das instituições conscienciológicas. O que a professora me recomenda para poder desenvolver esse conhecimento enquanto chego à OIC? Essa pessoa é da Colômbia. Então, primeiro eu te dou os parabéns. Você já está sentindo o parapsiquismo, mas não está rejeitando, como eu rejeitei, né? Está procurando, já achou a conscienciologia, muito importante. E o que eu quero dizer a você é que não precisa de cursos. Nós temos os livros, temos a tertúlia online todos os dias. Tem a TV Complexo com muitas e muitas entrevistas com professores. Então, você pode ir se aperfeiçoando o seu parapsiquismo e entrando. E a gente sabe que a área da saúde é uma área que realmente o parapsiquismo ele é total, mesmo que a pessoa desconheça. Mas os fenômenos eles acontecem, independente de você conhecer ou não. E o importante é que você já está querendo conhecer. Então, continue buscando, leia. Eu, quando eu comecei, eu comprei o livro Projeciologia, eu devorava aquele livro. Eu queria entender tudo que estava naquele livro. E em seguida foi os 700 experimentos, e depois o Reurbanizados. Então, esses tratados eu tenho todos eles, e eu como o livro. E isso me ajudou bastante quando eu não podia estar presente nos cursos do IPC. No início, para mim, também foi muito difícil. Eu era uma mulher sozinha e eu enfrentava, às vezes, a viagem para o Rio de Janeiro para fazer os cursos com o professor Valdo, porque eu queria cursos diretamente com ele. E eu ia sozinha e, na volta, eu ficava na rodoviária até amanhecer o dia, porque só tinha ônibus no dia seguinte. E eu esperava lá tranquilamente, voltava. Então, isso daí não é empecilho. Você está procurando, está no caminho certo. No verbete do BAC, Grupo Karmologia, página 10, último parágrafo. Se você admite a própria paraperceptibilidade, o mais inteligente é cultivar primeiro a confiança das consciências lúcidas, depois a confiança das consciências da família consciencial, inclusive as amizades raríssimas. O problema todo é o seguinte, você tem que procurar quais são as suas companhias evolutivas. A gente tem uma família nuclear, que é a família consanguínea. Depois a gente arranja a família, às vezes, da gente, aquela que a pessoa arranja uma dupla, o duplista ou a duplista. Depois ela arranja quase sempre uma família profissional, os colegas de profissão e tudo isso. Às vezes também ela arranja uma família social, que é o povo que frequenta clube, que encontra fim de semana, etc. E depois, no fim, existe uma família consciencial. A família consciencial é justamente essa que nós falamos, a comunidade conscienciológica. Agora, isso aí
é que a pessoa deve procurar para ela se atualizar e desenvolver mais depressa na programação existencial. É isso aí que nós chamamos sobre o grupo Karma, que é o grupo evolutivo. E sempre você vai encontrar gente no meio do grupo que vai ajudar você de algum modo, inclusive pelos exemplos, pela opinião, pelas vivências, pelo traquejo de cada pessoa dessa. Outro aqui, no verbete do DSC em Autoproexologia, página 12, final da segunda e terceira linhas, expandir, por favor. As personalidades respeitáveis das academias e universidades, os PhDs e PhDivas da ciência convencional, pois se supõe tais pessoas são desconhecedoras de tais realidades e para-realidade. A maioria, vocês sabem, da academia, da ciência convencional, a maioria absoluta, não admite os processos extrafísicos. Então, não admitindo, não adianta muito falar dos nossos processos, que tem a multidimensionalidade como sendo uma base para fazer assistência aos outros. De modo que nós somos eles consideram a gente como se fosse uma ciência apagada, uma falsa ciência, ciência oculta e etc., qualquer coisa. Mas isso não tem nada a ver conosco. Eles que pensam, nós estamos cuidando da nossa vida e levando quem pode. Esse é o motivo que nós trabalhamos mais com os intermissivistas. Aquelas pessoas que fizeram, antes de renascer, o curso na intermissibilidade, na intermissão. Esses nos entendem mais. Na ciência convencional, eles estão muito preocupados com o elétron, com a matéria. Eles são inertes, porque eles trabalham com a matéria inerte. Quem está na inércia, fica na inércia. Eles não querem saber de reciclagem ou estudar a si mesmos. Por exemplo, a ciência convencional não tem um conscienciograma para o próprio cientista se avaliar. Então, isso tudo é o que nós estamos falando. Contra fato, não adianta a gente brigar. Você, infelizmente ou felizmente, você é obrigado a reconhecer essa realidade. Tudo são fatos, não é? Sou psicoterapeuta e há algumas semanas estou claramente em quadro de depressão. O fato de não fazer desassimilação poderia ser a causa dessa melancolia? Sim. Isso aí é porque você não deve, não é isso não. É porque você não está fazendo assistência aos outros. A pessoa só entra em depressão porque pensa muito no egão, nela mesma. Começa a pensar nos egos dos outros, no povo que está pior do que você. Sempre tem gente pior do que você. A sua depressão vai embora. Esse negócio de melancolia... fala para você mesmo, é a sua vovozinha, deixa disso. O que poderia fazer para, por meios energéticos, pudesse melhorar? É trabalhar com EV, assistir os outros. Há alguma técnica especial que possa ser feita? Há muitas delas. É só pegar na enciclopédia da Conscienciologia. Os laboratórios do CAEC poderiam me ajudar? É lógico. Aparece aqui que a gente vai te dar um banho de loja. E outra coisa, se você aparecer, fala quem você é, e o que aconteceu? Que aí nós vamos tratar de você com amor e carinho. Não vamos te puxar a orelha, nem pisar no pé. Vamos mostrar a verdade das coisas que nós fazemos. E outra coisa, você tem que usar o seu princípio da descrença. Não acreditar em nada que a gente falar ou ler para você. Você tem que fazer a experiência por você. Os laboratórios vão te ajudar. Eliane, Rosa, aqui na letra B. Sim. Em primeiro lugar, meus parabéns, plagiando aqui a Tânia, que ela não se encontra, né, pelo verbete. E agradecer também, publicamente, pelo fato de eu estar na Conscienciologia, que foi você que me trouxe, né? Foram 10 pessoas, tá, que eu levei no ECP3 do Rio de Janeiro, no meu voluntariado, iniciante. Então, dessas 10 pessoas... 9 estão na Conscienciologia hoje. E algumas estão em Foz do Iguaçu. Então, agora é meu resgate grupo-kármico. É meus ajustes grupo-kármicos aí, com o meu povo. Eu queria te perguntar, você podia falar mais um pouco sobre esse princípio do não abandono, principalmente em relação ao ente familiar, assim, mais próximo, né? Que você tem... Não precisa colocar com todas as letras, mas uma experiência grande nesse sentido, né? Se você puder abordar. Que vai ajudar muito, principalmente a mim também.
O princípio do não abandono, né? O professor Valdo já falou aqui, que é não abandonar. É uma situação, para mim, ainda difícil. Eu estou aprendendo a lidar com a doença mental. Então, eu tenho uma afinidade muito grande com o doente. O doente que está sentindo dor, o doente que está lá estropiado, esse eu dou a vida por ele e passo o tempo inteiro que puder. Mas com a doença mental eu ainda não sei lidar, eu não sei o que fazer. E aí é isso que eu tenho que aprender, né? Preciso aprender. E aí a minha filha tem alguns problemas. E é uma vida de 30 anos já, em que eu tenho altos e baixos, eu confesso, tá? Entro em burnout mesmo, quando as coisas ficam bem piores, mas eu tenho OIC, eu estou lá na consciencioterapia, na autoconsciencioterapia, eu grito, professor Valdo, venho aqui e me restabeleço e vou em frente. Tá? Então é aquilo, não dá para fazer muita coisa, a consciência tem o limite dela, não aceita mais nada, e eu não abandono, é claro. Estou sempre junto e vou ter que ficar até que nós duas consigamos aí essa reconciliação que precisamos fazer, né? Pode ser que não seja Necessary X, mas nas próximas, com certeza, eu estarei mais preparada. Obrigada, e o seu exemplo tem sido assim, eu estou tentando percorrer esse caminho seu, estou passando também uma fase difícil com o ente familiar. E você tem sido assim, minha vizinha, meu exemplo. Então, muito obrigada. Eu estou já contando, me expondo aqui mesmo, então deixa eu falar para vocês. No finalzinho de novembro, né, de novembro de 2011, eu passei por um burnout eu fui ao fundo do poço. E eu pensei em abandonar mesmo, tá? Eu queria chutar o balde. E aí eu fui para a OIC, claro, tive lá um intensivo de tratamento, e depois mais alguns meses de consciencioterapia, e professor Valdo e tal. E o que eu posso dizer? Que eu não entendo a dinâmica interassistencial. Por quê? De lá para cá, o que mudou na minha vida de bom, eu queria de novo ter esse burnout. Por quê? Porque eu, em 2012, 1º de janeiro de 2012, eu falei, vou mudar minha vida, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então, eu voltei a estudar. Então, em 8 meses, eu estudei sozinha, comprei as apostilas, estudei sozinha e pela internet com videoaulas. Quis começar por baixo. Então, eu fiz a prova do ensino fundamental e passei. Fiz a prova do Enem e passei. E fiz o vestibular da UniOeste e passei. Enfermagem. Porque a minha enfermagem era só técnica. E eu quero, para longevitar, estar bem preparada, bem qualificada. Né? E hoje, 7 de janeiro, eu estou aqui apresentando um verbete, que esse verbete, ele nasceu lá na OIC, de uma pesquisa que eu comecei a fazer na OIC, e ficou guardado, engavetado até esse ano, de 2012. Então, aquele burnout realmente mudou a minha vida. Foi bom. Burnout para você? Não precisa mais. Eliane, aqui, no B. Você tem uma experiência extremamente interessante. Nós estávamos ontem no curso da CIP sobre precocidade parapsíquica, um curso ministrado pela Carla Giuliani. Nós estávamos debatendo sobre a dificuldade de conseguir adentrar e se acercar à patologia das pessoas. Como isso é difícil, você realmente conseguir chegar perto, entender, acolher, compreender. Quanto mais patológico, maior, entre aspas, a dificuldade. Então, esse teu exemplo, ele é muito bom, ele arrasta nesse sentido. Eu acho que o grande salto que nós todos precisamos aprender é exatamente isso. É doar o máximo do nosso mecanismo para
justamente esse aspecto assistencial tão importante, né? E consciências que necessitam tanto, no extremo oposto muitas vezes, né? Não só em termos de doença mental, mas em todos os aspectos. Então isso é muito sério, muito importante, extremamente importante. Corrobora com a sua listagem aqui, o item número 1, né? Que você fala da benevolência. Muito interessante esse aspecto realmente aí da benevolência mesmo, né? Que é justamente a conexão, a intra-relação e a proximidade. Você trouxe aí que você se sente muito bem. Então, isso é bacana. Ok. Sim. Sim. Aqui, eu gostaria de perguntar para você, assim, você fala aqui na laboratoriologia, né, do laboratório conscienciológico da Paraeducação, né? Sim. Se você conseguiu fazer alguma correlação com essa tua disposição depois de um burnout, como você atuou, porque parece que esse laboratório ficou muito presente em você. Esse laboratório ele ficou muito presente em minha vida, porque foram os meus primeiros anos de voluntariado no IPC. E eu voluntariei em Saquarema. Então, esse laboratório foi construído em Saquarema. E nós visitamos ele muitas vezes. E a gente percebia a didática, né, do amparador, mexendo lá na nossa memória e no que a gente precisava realmente recuperar de coins para poder assistir a essa fila imensa aí que eu falei que vi na OIC. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, se você em algum momento durante a escrita do verbete, dos seus artigos, você sentiu necessidade de estudar autocuidadologia dentro da cuidadologia, porque para mim parece que isso é muito primordial dentro da nossa profissão, estudar autocuidadologia, né, para as reciclagens e isso melhorar até a nossa capacidade de fazer assistência, né? Isso faz parte, né, né, na profissão, até na ciência convencional, existe essa espécie de atenção para o cuidador, para que ele não entre realmente em burnout. E com relação ao parapsiquismo, mais ainda, né? Então, não é à toa que eu tenho 6 anos que eu moro em Foz do Iguaçu e eu tenho 5 anos de voluntariado na OIC. Então, eu acho que eu estou dentro do lugar certo, na hora exata, no bate-canal, em todos os bates, do lugar certo para me encontrar e justamente eu me cuidar através da autoconsciência terapia. Então, a consciência terapia, ela tem as 4 ferramentas que a gente tem que usar de qualquer jeito. Ou você usa a sua autoconsciência terapia e quando não dá, você pede arrego mesmo. E eu não tenho vergonha de pedir. Eliane, sim. Ivan aqui, uma satisfação benévola para o seu verbete aqui no B, tá? Companheira de evolução, de jornada evolutiva. Eliane, a questão dentro da recomposição grupal, gostaria que você fizesse uma correlação entre a sua frase enfática e a questão do infiltrado cosmoético. Se possível, por favor. Sim. A frase enfática, né, a atuação do cuidador multidimensional, mantendo heteracolhimento, autodedicação e esforço, é recurso autoevolutivo para alcançar vivências parapsíquicas, assistenciais, cosmoéticas lúcidas, que esse que é o nosso must, né? Que eu quero chegar lá, essas vivências mais e mais, cada vez mais cosmoéticas e mais lúcidas. Não sei se respondi. Ok, obrigado. No B, patologia, 6ª linha, de cima para baixo, o ato de saber traduzir os sinais da verdadeira necessidade do enfermo. Bem, o que é o enfermo? A gente precisa separar 2 coisas. Uma coisa é dor e outra coisa é sofrimento. Dor é dor de barriga, dor de cabeça, dor no pé. E sofrimento é justamente aquela incapacidade em que aquela pessoa se encontra naquele momento de estar dependendo de alguém, está fora de controle, ele não controla mais
suas finanças, nem a sua casa. Ele que era o esteio da família e agora está em cima de uma cama. Né? Então, o que acontece? Eles imploram, às vezes, pelo analgésico. Então, está doendo muito aqui, está doendo muito lá. E se a gente aprofundar um pouquinho essa dor, a gente percebe que não é dor, não está doendo no físico, está doendo o psicossoma, está doendo o que ele não conseguiu reparar, os arrependimentos. Então, essa semana passada, teve um vídeo que ficou aí no Facebook, de uma enfermeira chamada Ana Cláudia Arantes, do Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. Ela publicou um livro com as experiências dela nas dessomas e pré-dessomas. Então, ela listou 5 itens de arrependimentos que essas pessoas têm. Então, primeiro, elas não gostariam de ter trabalhado tanto. Depois, elas gostariam de ter tido coragem para expressar os seus sentimentos. Depois, elas queriam ter tido mais contato com mais amigos, aumentar a rede de amizades e se deixar ser feliz. E o que tirou o primeiro lugar foi a coragem de viver a vida que ela quisesse e não que os outros quisessem que ela vivesse. Então, se a gente consegue aprofundar com o paciente, a gente descobre que as dores dele são essas e que às vezes ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Não tudo, mas alguma coisa dá para ser reparada. Tá? E na Conscienciologia, nós temos as escolhas, né? Na vida inteira nós temos as escolhas. E a gente pode ter tido várias escolhas erradas. Então, qual é importante em qualquer idade ou até na maioridade, no nosso caso aqui, é corrigir essas rotas. Então, e a Conscienciologia nos dá ferramentas para corrigir essas rotas. Uma delas é a autorreflexão de 5 horas. Vamos lá pensar, esse ano que passou, o que a gente escolheu errado? O que não deu certo? E vamos ver se dá para corrigir. Nós temos a priorização da ProEx. Tem cursos, é outra técnica. Temos a técnica de mais um ano de vida, que eu estou fazendo, que é outra técnica que nos mostra também essa rota, né? Voltar à rota. Eu, inclusive, comecei esse ano e já estou com uma retribuição importantíssima na minha vida que eu consegui realizar. E a longevidade, como eu tinha falado, que está aí, né? Nós estamos aí esperando os voluntários que queiram chegar, os trabalhos que queiram aparecer, para que a gente estude, pesquise juntos, para nós, então, conseguirmos fazer alguma coisa por nós mesmos antes de chegar lá na pré-dessoma e aí ficar arrependido porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Mas uma pergunta, viu, Diana? Escrevi um verbete. Diana, mais uma pergunta. Os cuidados da primeira linha da fitologia. Os cuidados convergentes com as demandas do doente. Bem, então. O que eu procuro fazer, né? Atender esse doente de acordo com o veículo. Eu agora sei que nós possuímos 4 veículos. Naquela época eu achava que era só o soma. Eu tinha só que cuidar do soma, e dar banho, da comida e tal. E eu vi que não. Agora são 4 veículos que precisam ser atendidos. E nós, o cuidador, pode atender esse paciente. Mas é preciso ver realmente qual é o veículo que está necessitando de atendimento naquele momento. Se é o soma, então vamos lá. Vamos dar comida, vamos dar água, vamos dar remédio. Se é o energossoma, está defasado energeticamente, então vamos falar. O que eu falo primeiramente para o doente é sobre energias. Essa é a primeira coisa que eu sempre abordo. Qual é a energia? Vamos conhecer energia. Você quer que eu faça um arco voltaico? Você quer receber energia? Então esse é um passo também para atender o energossoma. E aí vem o psicossoma, onde entra lá aquelas reparações, onde ele está arrependido, com remorso de não ter feito. Então vamos trabalhar isso com ele. E o mental-soma principalmente. Então, antes da gente ficar lá cuidando do paciente em frente de uma televisão, ele fica lá horas e horas assistindo aquelas novelas, aquelas coisas chatas, vamos ler um livro da Conscienciologia para ele, vamos ler um artigo
para ele e questionar, começar a questionar também essa vida que ele teve. Ok? Obrigado e parabéns pelo verbete. Sou formado em educação física. Gostaria de saber qual a relação existente entre soma e energossoma durante a atividade física. Gostaria de aprofundar meu conhecimento nessa relação. O que preciso estudar? Por onde começar? O senhor acha que seria possível criar alguma técnica onde treinar o energossoma e o soma simultaneamente ou alternadamente na mesma sessão de treino? Olha, o melhor que você faz é o seguinte: veja o livro Projeciologia, tudo que diz respeito a soma e psicossoma. Isso vai te dar alguma ideia básica para fazer qualquer técnica. Agora, a verbetógrafa, Interaciologia, página 3, terceira linha. Poderia comentar a interação cuidador multidimensional, equipex interassistencial? Essa é a interação que acontece sempre, né? A equipex, eu percebi, tá, que a minha especificidade é a pré-dessoma. Eu não sou uma projetora, né, que eu fico do lado de lá recebendo o paciente, não. É o contrário, eu ajudo ele do lado de cá, para ele ir para lá. Então, essa é uma descoberta minha, né, onde eu funciono mais. Isso, que é mais que eu esqueci. Você quer ver de novo a Interaciologia, página 3, terceira linha. Cuidador. Interação, e a equipex. Então, eu não conhecia nem o amparador da dessoma, que eu só fui realmente conhecer a sinalética dele quando eu fiz o curso do Imersão Progesterápia. Então, agora, eu sinto, sei quando tem um trabalho para fazer, olhei a pessoa, já sinto que tem alguma coisa para fazer ali, e a equipex interage mesmo. Eles chegam junto e fazem o trabalho, eles dão intuição do que vai acontecer. Já houve casos de eu ficar doente mesmo, e me internar lá no Costa, ficar lá numa cama e do lado está lá o paciente que eu vou atender. Eu que vou assistir ele, não é os médicos que vão curar lá a minha dor. Eu estou lá tomando um sorinho, mas estou sabendo que eu estou assistindo aquela pessoa e não demora mesmo, quando chega a hora da dessoma dela, ela dessoma. E a equipex toda presente. Responde. Na sindromologia, página 3, segunda linha. Poderia enfatizar a síndrome do conflito de paradigmas? Bem, isso aí eu vivi o conflito de paradigmas. Eu fui muito religiosa devido às minhas parapercepções aí na infância e juventude. Eu fui super religiosa para tentar parar com aquilo, né? Não queria. No início era prazeroso, mas depois já não foi mais. Sem vender? Vai da ser Juliana? feita uma revista chamada Interparadigma. Isso aí eu... Agora aqui, professora Eliane. Escrevi até hoje, isso aqui é o Igor Habib. Escrevi até hoje 3 artigos especificamente das experiências atuando na equipe de campo do ECP2. O próximo que vou escrever é sobre a atuação no leva e trás dos alunos deitados em colchonete. Gostaria de saber se já atuou nessa condição em alguma atividade de campo, não necessariamente ECP2, e que paralelos estabelece entre esse tipo de assistência e a cuidadologia multidimensional. Agora, sucesso na faculdade de enfermagem, um belo exemplo de atitude visando a profissionalização do voluntariado. Sim, e 58 anos eu, né? E lá no meio, fazendo a prova no meio daquela garotada toda, e eles me estimulando o tempo inteiro. Então, muito bom. Tá? Eliane? Igor, eu nunca participei da equipe de cursos de campo. Eu participava mais como aluna. Mas eu acredito que cuidador é quem está cuidando. Então,
aquela pessoa que vai lá no colchonete buscar o aluno, leva ele para o atendimento, e o outro recebe, quer dizer, é uma passagem de bastão, né? Entrega um, entrega para outro, até chegar ao EPCOM. Não deixa de ser, eu acredito que seja cuidador naquele momento. E aí, vivências parapsíquicas, vai ter. É só ficar atento. Eliane, eu acho que também, aqui no B em cima, você poderia também, na resposta de Igor, falar da nossa dinâmica, da dinâmica de paracirurgia. Porque aí também tem muito de assistência nos tratamentos que se fazem, como se chama, as paracirurgias que a gente está participando, não? Acho que também tem a ver com isso. Sim. Como ele falou em levar, né, e trazer, mas nas dinâmicas, acabamos cuidando do paciente. E nessa dinâmica da paracirurgia, então, é uma que a gente tem muitas vivências parapsíquicas assistenciais. Sim, muitas. Tá. E eu queria te fazer uma pergunta também. Sim. Na página 2, no final do último ciclo de enciclologia, o último ciclo, se você poderia ampliar o conceito do ciclo. E expor suas experiências também. Então, as descobertas convivenciais. O Pedro Fernandes fez um verbete sobre as senhas, né? E o que são essas descobertas? A gente conviver com a pessoa, que talvez a gente não conhecia ela, né? Entre aspas, e você percebe todas as afinidades que você tem nela. Então, eu encontrei essas amizades raríssimas. Tem uma lá em São Pedro da Aldeia, e tem uma dentro da OIC, tem uma dentro da Longevitar, e tem uma no trabalho. Então, a gente vai descobrindo pessoas, né, que participaram de nossas vidas anteriores e que hoje estão aqui junto conosco. Eliane. Obrigada. Sim. Por favor, na página 3, em binomiologia, se você poderia aprofundar o binômio evocações diuturnas, rapport assistencial. Está na primeira linha da página 3. Qual o binômio você falou? Rapport assistencial. Então, evocações diuturnas. Na TENEPS, né? Antes da TENEPS, a gente tem aqueles minutos em que a gente refaz o dia todo que passou. E se o cuidador ele ficou o dia inteiro junto com o seu paciente, é claro que ele vai vir na sua TENEPS. Ele vai estar lá presente na sua TENEPS. Deu para entender? É mais no sentido do rapport que você vai fazendo aí no cotidiano com a pessoa. Com a pessoa, isso aí. E aí você leva isso para a TENEPS, né? Isso. Tá ok. Leva para a TENEPS. Eliane, parabéns aí pelo verbete, pela trazer a sua experiência aí, que é muito rica, né? Eu queria perguntar para você, naquela experiência lá do burnout que você teve, o que você acha que você reciclou? Que traços que você reciclou que permitiu aí você dar essa virada, o que você tinha de dificuldade que você percebeu que você conseguiu mudar? Aí é o seguinte, nessa minha vida aí, né, com a minha filha, eu ficava praticamente sempre cuidando dela e não cuidando de mim. E eu percebi que eu preciso cuidar de mim. E ela tem um limite de assistência. Chegou o limite de assistência dela. Então agora eu preciso assistir a mim mesma. E isso que me deu essa força de vontade, de eu voltar a estudar, de eu escrever o verbete, entendeu? Eu estou pensando mais em mim, estou sendo egoísta mesmo. E isso não é abandono, né?
Isso não é abandono. Esse é o aí. grande receio do cuidador. Isso. É encarar que se eu for pensar em mim, eu vou estar abandonando. Isso. E não é, tem que caminhar junto, né? Isso. É uma eu tarefa imagino, desafiadora por causa disso. Eu imagino, quanto mais eu me qualifico, mais eu tenho condições de assisti-la. É saber lidar com essa linha tênue. Essa linha tênue. O foco no assistido, o foco na autoassistência. De volta para mim. Para dar equilíbrio. Eu falei egoísmo, né? É um equilíbrio, eu chamaria, não o egoísmo. Mas tô lá, né? Tô tentando. Eliana, às vezes falta de bom tom e falta de educação a gente fazer certas perguntas para a pessoa. Uma delas que eles acham, a gente nunca deve perguntar a idade de uma mulher. Mas no seu caso, eu acho importante você falar quantos anos você tem. Mas eu já falei, professor, eu não tenho nada contra, eu tenho 58 anos. 58. 58 anos. Então aí é bom para mostrar aí que tem uma porção de gente aí, está tudo cansada, com 30 anos, 32 anos, já não quer estudar mais, não quer nada. Ela não. Está com 58, como é que é isso? Já está dando assim apresentação para a terceira idade, com 58, daqui 7 anos. E tem essa turma aí, Boa Vida, que está com 32, já jogou a toalha, entrega baratas. De modo que o seu exemplo é preciso a gente falar e mostrar para essa turma. Está se atualizando, né? A faculdade eu vou fazer. Agora. São 5 anos. Ela é uma jovem, todo mundo está vivendo aqui, ó. Tem 71 pessoas na Terra que tem mais de 110 anos. 71, saiu agora. O Guia Guinness trouxe tudo lá, de vários países. 110 anos, 71 pessoas. Então, você está na metade do caminho. Na quarta linha de baixo para cima. Cuidador multidimensional atuante na especificidade de agente antiparapsicose pós-somática. Isso. Esse aqui foi o caso, né, que eu contei do meu pai. É que eu me senti esse agente. Eu hoje, depois que ele foi trazido na TENEPS, eu tenho a certeza absoluta que ele não ficou em parapsicose. E, no entanto, foi uma pessoa que durante os 84 anos de idade dele nunca quis saber de multidimensionalidade, nem de vida, nem de morte, nem nada. Sim. Eliane, aqui na patologia, eu acredito que seja aqui 3, 6, na página 6, página 1, patologia. Patologia? Na 6ª linha. O ato de saber traduzir os sinais da verdadeira necessidade do enfermo. Como é que você assimila conversando ou é através das energias? Eu uso tudo, né? Eu uso as energias antes de começar a fazer qualquer aproximação. E durante ali vem a intuição de amparador também. Onde a gente vai percebendo que, por exemplo, aquilo que eu falei da dor, ele não está sentindo dor, ele está sentindo o psicossoma dele que está lá, com os arrependimentos dele. Então a gente vai, com a conversa, a gente vai conseguindo chegar lá na profundidade do problema do paciente. E você sempre tem a confirmação? Oi? Você sempre tem confirmação? Depois não, nem sempre. Nem sempre. Professor Valdo, aqui no DAC, na página 11, o senhor fala assim: segundo a evoluciologia, a arte vai se transformar em tecnologia e a tecnologia vai se transformar em inteligência evolutiva no universo da conscienciologia. Aí eu estava fazendo uma analogia com o belicismo, que se transforma no esporte. E no universo da conscienciologia, a gente poderia dizer que ele se transforma na conviviologia, por exemplo? Onde é que está isso aí? Está na página 11. Deixa eu ver, primeira, segunda, terceira, quarta, qual é o tópico? Quinta. É o tópico argumentário.
argumentário. Então é assim, ali da metade para o final, né? Primeiro parágrafo ainda, da página 11. É no concluso. No primeiro parágrafo. Que linha que é que ela está falando? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, Sexta linha. Segundo a evoluciologia, a arte vai se transformar em tecnologia e a tecnologia vai se transformar em inteligência evolutiva no universo da conscienciologia. O que eu quero dizer aí é o seguinte, que realmente a arte tem que acabar. O artesanato vai acabar com isso, porque esse é o processo do cerebelo. É um problema, vamos dizer, das células musculares. E o que tem que predominar é o neuronal, é o neurônio, que é as células cerebrais. Então, a arte, o artesanato, o operariado, a mão apenas, você está entendendo, de habilidade manual, tem que dar lugar para um processo de tecnologia, mas pensando no processo mental somático. E a tecnologia vai se transformar em inteligência evolutiva. Não vai ficar só fazendo aparelho, essa vida, essa dimensão, não. Tem que entrar para a tecnologia para ver como é que a pessoa evolui, como é que a consciência caminha. Não, eu achei... É assim que nós pensamos na conscienciologia, no universo da conscienciologia. Mas eu pensei também, por exemplo, na questão do belicismo, né? Que mas o belicismo tudo isso tem que acabar. Aí acaba, ele se transforma no esporte. As armas têm que desaparecerem. Então, belicismo, aí ele evolui, né? A consciência ibérica, vamos supor, agora, se transforma em jogadora de futebol. O Estado mundial. Nós temos que caminhar para o Estado mundial. Agora, o Estado mundial tem que acabar a moeda, a arma, tem que a guerra. Isso tudo aí tem que abrir mão. Ainda vai demorar, mas veja, nós estamos passando agora por uma reurbanização nesse planeta. Isso vai predispor o Estado mundial. Vai melhorar essa transformação da arte e o processo da tecnologia. Isso vai ser inevitável. Agora, o caso todo é que nós temos que seguir aquilo que eu estou falando aqui. Quem está acima de nós e quem está abaixo. A gente ajudar todo mundo que está por aí. Que é justamente o que a professora Eliana está falando aí. Nós temos que entrar como cuidador do povo, fazer assistência, não tem saída. Ser mini peça do maxi-mecanismo. Agora, pensa bem que do ponto de vista de quem tem noção da multidimensionalidade, esse é um caminho óbvio. É racional. Vamos ponderar por aí, fazer pesquisa por esse lado, sempre vai ajudar. Agora, veja, ninguém vai deixar de ter habilidade manual, mas é depois da habilidade manual. Nós temos que superar isso, acabar com o processo maquinal da pessoa que está fazendo o processo dos filmes de ação. Todo mundo só fica mexendo, são máquinas. O processo nosso é mental, aqui, ó, a coisa é séria. É o processo do corono chakra. É ter racionalidade, equilíbrio da história, enfim, aqueles 12 itens lá. O problema todo é aquilo lá. Caminhar para aquilo, a auto-imperturbabilidade. Ali não tem mais conflito, é a auto-inconflitividade. Não tem mais conflito. Dá para fazer várias associações de ideia, né, com as consciências. Agora, o que a gente tem que mostrar é que essas coisas existem, são factíveis, execuíveis, qualquer um pode chegar lá. Se um chega, outro chega, daí a pouco nós levedamos a massa. Daí a pouco, quer dizer, alguns séculos, nós vamos levedar a massa, não sabemos como. Mas o caminho é por aí. Cadê o microfone? Sobre auto-imperturbabilidade, muitas vezes o meio nos perturba, ainda me perturba. Não, aí é o hétero-conflito que cria conflito em você. A primeira coisa, você tem que acabar com o seu conflito. A hora que acaba os seus conflitos, você tem mais defesa para estancar o conflito dos outros. Você não entra na onda.
Então, a imperturbabilidade primeiro tem que começar de dentro. É centrífugo, de dentro para fora. Agora, a hora que você acalmar você vai começar a entender os outros. Aí você vai ver o tanto de gente que tem conflito. Porque quase sempre a pessoa não vê. A condição da conflitividade da pessoa mascara a capacidade dela observar o conflito dos outros. E aí não estou falando conflitinho pequeno ou conflitinho grande. Por exemplo, conflitinho pequeno, uma pessoa que fuma sem parar. Um conflito grande, uma pessoa que entra na depressão. Então você começa a ver isso, como é que é. Você já repara a pessoa antes. Você já começa a dar diagnóstico de todas as patologias em torno de você. Agora tem que primeiro equilibrar. Para equilibrar, a primeira coisa é isso aqui. Não pode tremer. Ó, isso é isso. Agora aqui, a melhor situação é ir aos laboratórios. Eles foram feitos para isso. Então, a anticonflitividade ou inconflitividade, inconflituosidade, que o povo gosta de falar, isso aí é factível, é possível. Tudo depende da vontade da pessoa e ela se organizar. Porque eu fiquei pensando nisso, porque uma coisa é assim, a gente escorregar, se recompor e estudar o outro, não, a perturbação caiu, tem que do se outro. erguer. Caiu, levanta na hora, não deixa demorar. Uhum. E outra coisa são nesses campos de assistência em que se fazem, que se muda de dimensão, e que se diz que não se deve ficar tanto tempo lá, porque existe um holopensene tão pesado, Sim, mas tão agora eles estão perturbador, acabando com isso. Eles não querem que ninguém fique agora séculos na baratosfera. Estão limpando isso tudo. Isso aí já não vai ter mais chance. Não há mais aquele lugar para a pessoa ficar de castigo. Não vai ter mais esse espaço na Terra. Tem que limpar o ambiente. Mas o que você queria? Não, a gente pode dizer que a arte tem ligação com o belicismo através do autoconflito? Tem, a arte da guerra. Um dos livros mais importantes de todos os tempos da história humana é a arte da guerra. Não, sei, mas assim, um artista, ele é artista, ele, assim como o atleta tem um resquício mas isso tudo é ainda secundário, é uma posição ainda secundária. O artista, por exemplo, é um fingidor profissional. Por exemplo, um ator. É um fingidor profissional. Ele vive em autoconflito. Agora, outra coisa, o artista que faz as coisas manuais, habilidade manual, ele é um artesão. Agora, o artesão, ele precisa levar isso para a técnica. Ele tem que raciocinar aquelas coisas que ele faz, ver o que ele faz. Então, o povo, por exemplo, fica perdendo tempo implantar, por exemplo, tabaco. Que loucura é essa? O que adianta isso? Então, só piora as coisas. Eu queria ser numa hierarquia, vem o belicismo, vem o atletismo, né? E assim por diante. E na outra. O que é o esporte, o atletismo? Nada mais que uma substituição um pouco pacífica da guerra. Mas mesmo assim ainda tem guerra. Tá. Olha os hooligans. Olha o povo do Corinthians, a hora que ganha, como é que brigam uns com os outros. Eles brigam entre si e brigam com os outros que são rivais dos jogos. Isso é uma linha de crescimento. A outra linha é a arte técnica. Não, tudo isso já é arte técnica. Mas a arte do Pelé com os pés, para fazer um gol. É arte. É arte. É tudo Ele colocou a cabeça dele nos pés. É tudo junto. Agora, a outra pessoa, a arte da culinária, é a pessoa que colocou a cabeça nas mãos para mexer na cozinha. Agora, a arte... Agora, o processo é ficar com a cabeça e funcionar com a cabeça aqui em cima. A arte pode ter vindo antes do belicismo. A arte não está necessariamente ligada com o belicismo. Tá, quase sempre está. A arte da guerra, o processo da estratégia, a logicidade, como é que vai ser o processo todo. Tudo isso é arte, sim. A ciência ainda não chegou na guerra. Tudo que tem lá falta ciência, porque a ciência é uma coisa de ponderar. Tudo que tem, por exemplo, a bomba atômica não foi bem de ciência. Aquilo é mais de arte. Eles queriam saber matar melhor, mais rápido. Isso é arte. É arte, entendi. Isso é loucura. Matar os outros é loucura. Raciocina. Então a arte é uma droga total. Todo mundo aqui já passou pela arte. A arte é uma coisa espontânea
que só precisa de imaginação, tudo nasce do instinto da pessoa. Isso é bobagem, não leva a nada. Isso é emoção, psicossoma. Nós temos que levar o autodiscernimento. Quem é artista não tem autodiscernimento. Todo mundo sabe, é internacional. O artista, por melhor que seja, ele não é um bom julgador ou crítico da sua própria obra. Ele não entende nada disso, nem quer saber. E outra coisa, ele quer aparecer com o egão dele. Entendeu? Cada vez mais. Você já viram algum artista que não tenha ego grande? Não existe. Ele tem que ter. Senão não dá força para ele. Então falta lógica em tudo isso. Professor, o conflito interior, né? O conflito da pessoa está ligado diretamente ao ego, é o egão, né? Tá. Acabando isso, acaba o conflito. Não, o conflito acaba pelo processo da racionalidade. É a pessoa que tem que ponderar e saber o que está errado, o que está certo. Aí ela decide, não vou cuspir para cima mais, vou parar com isso. Por exemplo, um conflito enorme é a depressão. A pessoa entra em depressão, como eu tenho falado para o povo que fala que está deprimido aqui, eu faço isso é uma vergonha. Olha o seu vizinho aí que está precisando mais do que você, vai ajudar o homem, esqueça do seu ego. Geralmente é por cotoveloma. A pessoa está danada da vida, está com ressentimento, com mágoa de alguma coisa. Para o mundo que eu quero descer. Ela quer que dê um câncer no universo para acabar com tudo. Isso é deprê. Tudo errado. Está entendendo? Conflitão. Senhor, ali no dicionário, o senhor comenta autoconscienciologia, na página 12, no complemento. O senhor já chegou a expor essa parte aí ou não? Autoconscienciologia, página 12, complemento. Sei. O que você quer? O senhor comenta nele que o maior privilégio que nós temos é a informação. Hoje, na conscienciologia, o nível de informação que nós temos gera um privilégio extremamente alto para esse planeta, né? Essa retribuição também necessária é alta. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso? O nível de retribuição que nós temos com esse privilégio da informação. A retribuição agora é que cada um aí tem que ver a sua consciência e ver o que ela faz com isso. Cada um faz o que pode. Você viu aí o que a Eliane falou, do corpo com ela, etc. A própria turma que ela mostrou o que é a conscienciologia, cada um faz o que pode. Eu que vou atualmente 2 tertúlias por dia, que tal? Eu devo estar batendo algum recorde, eu não sei o que, mas devo estar. Você está entendendo? 80 anos, todas essas horas de tertúlia, como é que fica? Eu devo estar batendo algum recorde. No mínimo 4 horas por dia, tá certo? Conforme o dia é 5. Porque então, como é que fica? O senhor, de certa forma, está retribuindo essa informação toda que tem intra e extrafísica através deste repasse de informação para nós, dos livros que escreve. Pois o que é que você está fazendo para dar para o seu vizinho? Dar para os adventícios, o chamado próximo, semelhante aos seus compassageiros de evolução. O que você está repartindo com eles? Vamos em frente. Eu estou fazendo o que eu posso com vocês. 4 horas por dia. Se vocês quiserem, eu sou disposto, né? Eu sou capaz de fazer mais que isso. Ainda não estou no meu total, não. Eu ainda aguento. Estamos aí. Mas fala. Professor, o senhor falou hoje na minha tertúlia, o senhor fez uma menção sobre a estética. Sobre o quê? A estética. A estética, sim. O senhor fala agora que a arte não serve para nada. Não. Né? A estética é uma coisa superior à arte. A estética é a sua inteligência. É quando você acerta, quando você está de acordo com o cosmos. Isso é superior à arte. Para ter uma estética evoluída, é necessário discernimento. A arte não tem discernimento. Mas a arte também trabalha com estética, com a proporcionalidade. Tudo trabalha com estética, tudo. A mãe, a hora que arruma a menininha e coloca um chuca na cabeça, é arte, é estética. Entendeu? Eu digo assim, mas... Cada um faz o que pode. A arte continua sendo uma expressão, né? Humana. A expressão, Ela continua sendo uma expressão. A expressão, por exemplo, do leão. É uma expressão. Cada um tem a sua expressão. A expressão do Pelé. Aqui, ó com o que é que o Pelé fala. Pé. Ele passou o cérebro dele para o pé. Raciocina. Arte. Tá, mas, não por é exemplo... racionalidade.
a expressão do boxer. Ó, tudo bem, mas vários fios em cada sopro. Por exemplo, na psicoterapia, alguns testes psicológicos. Sim. Também, são todos científicos. Também se utiliza. Lógico, eu mesmo estou falando em arte, eu não desejaria nunca mais falar nisso para não perder tempo, mas obrigado. É muito artista que ainda tem por aqui ainda. Todo mundo aqui já foi artista em centenas de vidas. Tudo que seja pensar em arte, vocês já fizeram. Não adiantou nada. Então aí do mesmo jeito não viraram serenões. Por quê? Faltou discernimento, faltou inteligência evolutiva, faltou prioridade, faltou cosmoética, faltou CPC, o código pessoal de cosmoética, ninguém seguiu. Então o cara está aí. Arte. Outra coisa, você acha que está correto? O cara chega e pinta uma pintura aí, qualquer coisa, depois eles falam assim, quanto custa isso? E o cara fala assim, 50 milhões de dólares. Você acha que isso está certo? Esses caras são tudo pirados. Outra coisa, pegaram lá um cavalo e deixaram uma lata com tinta perto dele. Aí ele foi afastar as moscas, mexeu com o rabo, e aquilo pegou lá na tinta, e tinha um quadro aberto, fez um quadro, ganhou o primeiro prêmio. Rabo do cavalo. Isso é fato que eu estou falando, isso tudo aconteceu. Entendeu? Outra coisa, foi considerado arte moderna, que é a coisa mais pirada que tem, a arte moderna. É tudo deformado, tudo alterado. Mas existiu uma arte onde, através dela, se passou muito conhecimento. O senhor sabe disso, né? Não, tudo passa conhecimento. Por exemplo, o rabo do cavalo está passando conhecimento. O urro do leão passa o conhecimento. A pessoa fala assim, a criança fala, não, eu não vou lá, até aí tem um leão. Veja bem. Até mesmo filosofia se transmite através da arte. Agora, ó, a maior arte que tem é a arte da música clássica. Mesmo assim não resolve nada. É muita gente pirada na música clássica também. Você está entendendo? Que não resolve tudo. E outra coisa, as músicas que tem aí, tudo essa popular, papapá, tudo é máquina. É uma coisa horrorível. Nós aqui, de vez em quando, escutamos nos vizinhos. Que para nós não pode dormir em certos fins de semana e feriado, cada barulhada, da bateção. Tudo é tambor africano. Tudo parece com os processos de bugre da África, ó, de séculos e séculos. Para nós, a psicologia, às vezes uma determinada escola de pensamento tem a ver também com a transformação artística. Por exemplo, Cezanne, quando começou a transmitir através da arte. Você está falando é psicologia? Sim. Pois é, a psicologia tem as besteiras, por exemplo, da psicanálise. O que você quer com isso? Não, mas... A melhor coisa que tem na psicologia, eu já falei aqui, é a cognitiva comportamental, porque essa é prática, objetiva, leva a pessoa a mudar. Vale a pena. Eu não sei se o senhor já leu alguma coisa sobre Cezanne, quando ele traz os múltiplos contornos, né? E os reflexos que isso trouxe para a psicologia, para a fenomenologia, mais especificamente. Então, ao longo do curso de psicologia, a gente vê a associação do conhecimento com a arte. Eu só quero te falar uma coisa para te dar uma síntese da situação. Aquilo que não presta mesmo. Não queira fazer maquiagem. Pensa só nisso. Nós esperamos, então, você mais uns 100 verbetes, pelo menos, com toda a sua condição, tá certo? Máximo. Eu aqui agradeço mais essa inspiração, vocês terem me ajudado. Pois é, não. Vamos nessa, você é ótima. A turma gostou muito. As pontuações da tertúlia de hoje foram 59 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Rosemary, curso Professor Valdo, Tony, curso Autenticidade Consciencial, Fabiana SP3 e Cíntia, palestras gratuitas e IPC. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. No verbete do professor Valdo do DAC, tem uma frase muito séria. Diz assim: a enciclopédia da conscienciologia é fundamentalmente enciclopédia do cosmos. Gente, isso é muito sério e é uma responsabilidade imensa. E o amigo da enciclopédia é uma espécie de cuidador dessa Mega GESCOM. Aí, então, o verbete da professora Eliane. Então, a gente convida vocês, cuidadores dessa enciclopédia do cosmos, a continuarem sendo amigos, cuidando dessa Mega GESCOM,
renovando a sua assinatura, aqueles que têm assinatura vencida. E quem não é, venha ser um cuidador da Enciclopédia do Cosmos. É muito fácil, você entra em contato com o CAEC no telefone 45, código de área, 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Convidamos a todos para o curso avançado de redação conscienciológica, que será ministrado pelo professor Valdo no dia 20 de janeiro, aqui no Tertuliário. Então, as pessoas que não fizeram ainda a inscrição, a gente pede que antecipem. O valor é R$30, uma taxa simbólica, e esse curso ele faz parte de uma atividade que é a Semana da Escrita, começando agora no dia 11 com o acoplamentário temático de escrita conscienciológica. Então, primeiro a pessoa passa pelo acoplamentário, depois passa a semana inteira escrevendo no Imersão na Escrita, expõe suas pesquisas no painel aberto ao sábado e ao domingo, então, curso com o professor Valdo. A gente espera a participação de todos, autores e autorandos. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria convidá-los para o curso Autenticidade Consciencial, que é um curso baseado no livro Autenticidade Consciencial. Esse curso ele visa trabalhar a questão da autenticidade da pessoa com ela mesma, que é a intra-autenticidade, e também da autenticidade com as outras pessoas, a interautenticidade. E nós vamos trabalhar também com dinâmicas, oficinas e workshops para que a pessoa exercite também a autenticidade com a multidimensionalidade, de modo que a pessoa melhore a condição dela com ela mesma, com as outras pessoas e com os próprios amparadores. Esse curso é feito todo prático, através de dinâmicas. Ele vai ser feito agora no final do mês de janeiro, dia 26 e 27 de janeiro. E as inscrições já estão abertas, podem ser feitas no CAEC, tá bom? É só entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. O desenvolvimento das energias só tem sentido se for com foco assistencial. Nós estamos convidando a todos para este ano, nos dias 19 a 21 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, terem a oportunidade e o privilégio de participar do primeiro ECP3, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3, pró-campus de Invexologia. Outros campos já utilizaram a estratégia de um grande curso para dar start ao seu campus, ao exemplo do CAEC, da IAC, do IPC e da OIC. O objetivo deste curso é, além de desenvolver o parapsiquismo, auxiliar a todas as consciências e consciex a participarem e darem start ao campus de Invexologia. E junto com ele o laboratório Serenário, que todos nós queremos participar. É uma oportunidade única. Relembramos também as datas 19 a 21 de julho deste ano de 2013. O EPICOM será o professor Hernande Leite. E para mais informações, entrem em contato com a gente ou acessem o site www.asinvexes.org. Relembramos também que neste mês, dias 24 e 27 de janeiro, teremos o curso Aplicação da Invex, que é uma mensuração prática do dia a dia do jovem e do adulto jovem. Esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida a todos para participarem das palestras gratuitas semanais, que esse ano ocorrerão todas as quintas-feiras, das 19 horas às 21 horas. Lembrando que a palestra é sem pré-requisito, ou seja, todos os interessados podem participar. A palestra gratuita dessa semana ocorrerá na quinta-feira, dia 10, das 19 horas às 21, com o tema Paz e Universalismo. O IPC está situado na rua Rui Barbosa, número 820, sala 804, no centro. Aguardamos vocês. Obrigada. O verbete da manhã é Dissecção Parapsíquica, especialidade Autopesquisologia, autora a professora Ana Rocha. Obrigada, boa tarde a todos.